Você não tem isso na Então, BR. mano, desculpa te cortar, tenho uma curiosidade. Você falou que saem da rua. Muito se fala, pelo menos aqui é comum na nossa realidade, entre os nossos colegas, que a pessoa tá na rua porque quer. Uhum. Até que ponto isso é verdadeiro ou não? E olha que legal, a pergunta que você fez. Pô, mas... Até outra pergunta que não quer calar. Depois da pergunta que ele fez. Mas aí quem vai pra rua é porque quer, gosta de tá porque ali? quer estar na rua porque quer. Então, fizeram uma pesquisa justamente com o pessoal do Housing First. Eles pegaram, tipo assim, a galera que a gente fala que tem a população de rua e tem os caras que é, tipo, muito difícil de você fazer um acompanhamento, sacou? Por quê? São aqueles que estão anos e anos na rua, já está muito enraizado. E aí, de repente, já tem algum transtorno mental, já faz um uso bem importante assim de substância. Eles queriam provar por A mais B que não, cara. Se a gente conseguir ofertar essa liberdade pro cara, mais uma liberdade com responsabilidade, dele ser autor da própria história e não um monte de ator da rede pública ali em cima dele ditando o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, a gente vai ter resultado efetivo. Então eles pegaram geralmente aquelas pessoas que nós falaríamos ali, tá na rua porque quer. Já teve um monte de oportunidade de sair. E aí, acho que entra numa outra pergunta, né? Por que a pessoa tá na rua? Entendeu? Na minha humilde opinião, ninguém tá na rua porque quer. Ninguém tá na rua porque quer. Porque se imagina um dia dormindo na rua, cara. Numa cidade como essa, como São Paulo. Cercado de violência. Cercado de violência, de perigo mesmo, perigo de morte. Não é só chegar e dormir num local, porque você tem, né, os grupos dos próprios moradores, da própria galera que está ali na rua. Você tem que se aproximar, você tem que conquistar seu espaço também. É difícil você ver... É difícil você estar sozinho na rua porque você está muito suscetível à violência. Além de estar muito suscetível à violência, você está suscetível ao frio, você está suscetível a não saber onde comer, você está suscetível a doenças. E aí você fala, mas por que então que vai para a rua? Porque esse mesmo sistema que tenta achar soluções, ao meu ver, extremamente paliativas, extremamente violentas, é o mesmo sistema que acaba promovendo. Quando eu falo sistema, eu falo comunidade no geral, inclusive nós enquanto igreja. Quando a gente vai, Gui, Albert, pô, cara, por que você está na rua? Ele vai falar desemprego, dependência química, desavença familiar, os 3 grandes Ds. Mas... É sempre isso que eu te perguntar também sobre isso. Existe um padrão do porquê as pessoas estão na rua? É sempre a mesma resposta? Se você chegar, fazer uma pesquisa e perguntar para a pessoa que está na rua, serão esses 3 grandes Ds. Dependência química, desavença familiar, qual foi outro? Desemprego. E desemprego. E aí tem outros, regresso do sistema prisional, transtornos mentais e tudo mais. Só que isso é só a superfície. Quando a gente olha realmente a razão, o que a gente vai notar? Pobreza extrema. A maioria deles são homens negros. A grande parte são homens negros, advindos geralmente do norte, do nordeste, na faixa extremamente produtiva, numa faixa de idade que é uma idade extremamente produtiva, dos 25 aos 50 anos mais ou menos, a grande parte deles, que saem de lá, tem assim, a perspectiva de que aqui vai ser, né, a cidade dos sonhos, e acaba na verdade encontrando pesadelo, né? Porque não tem como... Pô, o aluguel é alto, cara. Imagina, ele vem só com o dinheiro da passagem e ele vai tentar a sorte. Não consegue. Aí ele tá uma semana sem grana. Aí ele vai pro albergue. Aí ele tá longe da família, tá longe de todo mundo. E aí onde que geralmente a gente vai tentar aplacar as nossas angústias, as nossas mágoas? Na bebida. Sei lá, na bebida, por exemplo. Algum tipo de
alguma coisa que possa entorpecer aquela realidade. E convenhamos, boa parte de nós, se estivéssemos nessa situação, muito provavelmente estaríamos também usando, porque imagina encarar essa realidade duríssima de cara limpa. Sabe? Então, aí você vai olhar o nível de escolaridade deles. Boa parte não tem o fundamental completo. Sabe essas histórias? Fulano é médico e estava na rua. Eu já topei com um psicólogo mestrando lá na área de psicofarmacologia e tal, os caras nerd na rua, advogado e tal. Mas assim, é exceção da exceção, mano. Grande parte. Se quer o ensino fundamental, o ensino médio, então, nem se fala. Escolaridade bem baixíssima, que já vem de uma família que também não tem essa cultura de estímulo à educação, ou que a cidade onde ele estava não tinha, né, acesso e tudo mais. Essa pessoa não tem acesso à cultura, não tem acesso a lazer, não tem acesso à escola, não tem acesso a bons empregos, não tem acesso a uma boa formação profissional. Aí você pega de uma raiz, né? Mas por que a maioria é negro, né? Aí você pega de uma raiz entranhada ali no racismo, ali na escravidão, enfim. Esse foi o corte do Vila Talk Podcast. Se você curtiu, não esquece de compartilhar com seus amigos. E lógico, se você tiver um tempo, passa lá no canal do Vila Talk Podcast para curtir esse conteúdo completo. Valeu!